Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso básico aí de teologia, de compreensão da palavra, da Igreja Batista Missionária. Nós vamos falar hoje sobre Romanos capítulo 9. Daqui a pouco eu vou te explicar como nós vamos falar sobre Romanos 9. E a nossa conversa, ela é a sequência de uma série de estudos. Nós começamos no capítulo 1, aprendemos muitas coisas. Talvez você esteja aqui porque é um aluno regular do curso, talvez não, você está assistindo essa aula avulsa, você assistiu talvez o capítulo 8 que nós colocamos no site e agora você resolveu estudar o capítulo 9, ou talvez você é um dos nossos vocacionados, dos nossos líderes, e eu pedi que a minha liderança toda assistisse às aulas do capítulo 9. O capítulo 9 vai ser estudado em duas aulas, tá bom? Essa é a primeira aula e nós iremos publicar ainda a segunda aula, porque presencialmente nós só vamos voltar a estudar o capítulo 10. Mas o capítulo 8 e 9, que vão ser duas aulas do 9, nós vamos estudar aqui no YouTube, tá bom? Então, Romanos capítulo 9, eu vou ler para vocês o capítulo 9, embora essa primeira aula não é uma aula para te explicar o 9. A segunda aula será para explicar o 9 segundo a visão que nossa igreja tem. Romanos capítulo 9 diz, parte dele, não lerei tudo, lerei até o verso de número 15, desculpa. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus abençoe essa palavra no nosso coração e o estudo de Romanos 9. Para entender Romanos 9, e a chave aqui hoje da compreensão é a gente entender esse finalzinho do texto que eu li, que diremos, acaso Deus é injusto? Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse trecho que está falando sobre todo o comecinho do capítulo 9, que o povo está perguntando, vamos dizer assim, ao juiz do tribunal. Todo o livro de Romanos apresenta um tribunal, onde está se explicando como é que Deus julga as pessoas para ir para o céu ou para o inferno. O inferno nós consideramos uma cadeia no cosmos, uma cadeia no universo, onde Deus coloca as pessoas que se rebelaram contra a sua lei, os anjos, as criaturas que ele criou durante o tempo de existência do universo e que foram se rebelando contra ele e os seus pedidos, as suas demandas. Então Deus criou uma cadeia. Nessa cadeia ele coloca alguns seres, não só seres humanos, mas anjos, tá? Ele pode colocar dentro dessa cadeia. Para o julgamento dos seres humanos de maneira específica, ele dividiu os humanos entre judeus e gentios, e ele vai julgar segundo
o conhecimento da palavra, tanto de judeus e de gentios, se decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso acontece até o dia em que ele se torna homem e resolve andar sobre a terra para vivenciar as experiências que o ser humano vive e ali também se entregar e romper a barreira da desobediência. Ele se torna um ser humano, o primeiro que consegue viver na terra obedecendo plenamente às suas leis, oferece a sua vida de obediência para levar a humanidade à salvação, levando a humanidade a ser salva quando se conecta a Ele por intermédio desse sangue derramado, e Ele nos presenteia com sua presença, a presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai nos transformar em filhos e vai nos levar ao céu através de um documento, né, que não é um documento físico, mas é o documento da justificação, é um ato no céu onde ele diz: a culpa não está mais sobre esse ser humano, a culpa desse ser humano foi entregue a mim mesmo, na minha pessoa de Jesus Cristo, e levarei essa pessoa ao céu. E aí há um questionamento aqui no capítulo 9, dizendo assim: poxa, mas nem todos serão salvos, e por que nem todos os judeus estão salvos? Por que nem todos os filhos de Abraão foram salvos? Porque agora nem todos serão salvos nessa nova etapa. E ele vai explicar. E aí, no capítulo 9, verso 14, vai falar: poxa, será que Deus é injusto porque nem todos são salvos? Nem todos os judeus vão ser salvos? Nem todos os seres humanos vão ser salvos agora na nova etapa da cruz? Será que ele é injusto? E aí ele cita o que foi dito a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Essa frase e todo esse capítulo, na verdade 9, 10 e 11, vão gerar algumas perguntas a respeito das igrejas e dos homens de Deus nos últimos anos, que giram em torno, na verdade, de duas palavras, ou de uma palavra e uma expressão, que é a palavra predestinação e a expressão livre-arbítrio. Dizendo assim: será que Deus é injusto? E aí vão responder a essa pergunta dizendo: não, Deus não é injusto. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Verso 16, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então vai se dizer assim: não, Deus não é injusto, e ele tem um sistema para mandar as pessoas, ou de conduzir as pessoas a receber a justificação. Alguns vão dizer: esse sistema chama-se predestinação, outros vão dizer: esse sistema se chama livre-arbítrio. Antes da gente estudar o capítulo 9, tá bom? Como nós vamos fazer na próxima aula também no YouTube, antes da gente estudar, nós precisamos entender que esse trecho, ele, quando explicado pelos teólogos, quando explicado pelos pastores, ele é explicado tendo como base, tá certo? Essas duas palavras, predestinação e livre-arbítrio. Esse é um tema complicado e muitos pastores têm discutido isso lendo o capítulo 9. Bom, eu vou repetir uns versículos que eu li e acrescentar outros para que você compreenda aonde está a dificuldade que as pessoas têm de entender o capítulo 9 de Romanos e acrescentar na explicação do capítulo 9 de Romanos essas duas palavras, dependendo de como é que as pessoas leem a salvação ou como é que as pessoas leem a maneira que Deus tem de entregar o documento de justificação para os seres humanos. Os seres humanos são justificados pelo sangue do Cordeiro, são justificados pelo sacrifício de Jesus, é o caminho que os leva à salvação, é a justificação, porém, alguns dizem que são justificados pela predestinação, outros pelo livre-arbítrio. Então eu vou ler novamente Romanos 9. Porque ele declara a Moisés: terei misericórdia, verso 15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro, está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó:
eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia, verso 18, de quem deseja, e endurece o coração de quem quer. Alguns pastores dizem que esse trecho está dizendo que Deus tem um sistema de salvar as pessoas, que se baseia, na verdade, numa decisão de Deus e essa decisão é dupla. Deus determina e predestina pessoas exatamente para o céu e pessoas para o inferno, tá bom? Há uma linha de pessoas que acreditam nisso, que não é que Deus permite ou aceita a rebeldia do homem e essa rebeldia leva pessoas para o inferno, mas que Deus, na verdade, predestina pessoas ao inferno. Essa ideia se chama predestinação. Há alguns que ainda creem na predestinação, mas creem só na predestinação para o céu, que dizem assim, na verdade, todo homem é pecador, todo homem caminha para o inferno, mas Deus escolheu alguns que são os predestinados para o céu. A linha é muito parecida, mas tem uma diferença muito grande. De qualquer maneira, as duas que falam sobre predestinação, nós vamos explicar a partir da questão de que nós aqui acreditamos de outra maneira, não cremos na predestinação, cremos que na verdade Deus permite que os homens tomem uma decisão sobre seguir ou não seguir a Jesus Cristo. Por isso nós devemos pregar o evangelho a todos os homens e fazer convites a estes homens para que venham viver uma vida com o Senhor. Por que que isso é tão complicado? A gente vai falar sobre isso. A ideia de que as pessoas vão ter um momento em que eles podem se entregar a Cristo Jesus, e ao chamado de Cristo Jesus é chamada de livre-arbítrio. Nós temos essa crença que Deus não escolhe pessoas para ir para o inferno, Deus também não determinou aleatoriamente a predestinação para o céu, mas ele cria um momento para entregar a vida por causa de algumas razões que eu te convido a estudar comigo aqui. Por que as pessoas acreditam que Deus predestina pessoas ao céu ou predestina pessoas ao céu e ao inferno? Nós vamos focar numa predestinação ao céu, tá bom? Não vamos conversar muito sobre essa linha da predestinação do inferno, que também algumas pessoas acreditam, mas vamos falar porque algumas pessoas acreditam que Deus predestinou, tomou uma decisão de dizer só essas pessoas eu quero no meu céu. Primeira coisa é porque essa palavra, a palavra predestinação, ela aparece na Bíblia. Então é lógico, tá certo? É lógico que as pessoas que leem essa palavra sigam por esse caminho. Não há dificuldade em entender isso, né? Você leu a palavra predestinação está lá. A palavra predestinação abarca esse contexto que leva à compreensão de que Deus escolheu algumas pessoas. Em outros momentos a palavra vai ser elegeu, escolheu algumas pessoas exclusivamente para ir para o céu. E aí é natural que se você leu essa palavra, você pense, pronto, isso existe e isso é real. Eu vou ler, por exemplo, Romanos 8, 29. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou. Então é lógico, a palavra predestinação aparece aqui, né? Predestinou para serem semelhantes a Jesus, predestinou e os chamou, e aí justificou. É lógico que quando você lê essa palavra, você diga assim, essa é a grande verdade. Deus predestinou as pessoas para ir para o céu. Então, não é uma coisa que as pessoas forçam, ou nós não devemos encontrar maldade em quem faz essa defesa, como eu peço a você que você que crê na predestinação, quando olhar para alguém que fala sobre livre-arbítrio, entenda
a compreensão, porque as palavras também que são apresentadas a respeito do livre-arbítrio, a gente vai talvez falar um pouquinho mais sobre isso na aula número 2 de Romanos 9, as palavras que explicam o livre-arbítrio também são palavras de muito senso, de muita lógica, tá certo? Dentro da teologia, tá? E não necessariamente, como as pessoas chamam, uma teologia arminiana, baseada só no que Armínio falou, como hoje também a gente fala sobre predestinação e às vezes as pessoas justificam isso chamando exclusivamente de calvinismo. Essa teologia, ela vai muito longe, está muito além já dos pensamentos de Calvino e de Armínio. Muita gente já elaborou e explicou e conversou sobre isso, e hoje nós devemos falar diretamente sobre a ideia da predestinação e a ideia de termos um livre-arbítrio. Então, os dois lados devem ser tratados, a gente deve respeitar as igrejas que pensam diferente da gente, tá certo? Tratar com muita educação. Então, as pessoas dizem que temos a palavra, então deve ser verdade. Correto, tá bom? Mas as palavras na Bíblia, elas precisam ser interpretadas, né? Nós sempre devemos ler o texto bíblico, pensar em como as pessoas estavam lendo da primeira vez, qual era a força dessa palavra naquele momento e qual é a força dessa palavra num contexto total da Bíblia em geral, tá certo? Porque não basta a gente ler a palavra igreja, por exemplo, que seria eclésia, e tentar explicar isso numa palavra jogada no texto aleatoriamente. Nós vamos ter que entender por que Jesus usa a palavra igreja lá em Mateus, quando ele vai falar se alguém tiver pecado, confronta ele, fala com ele, depois leva até a igreja. Como é que Paulo vai usar a palavra igreja depois nas organizações das comunidades que estão aparecendo? Está entendendo? A palavra igreja não pode ser lida ou pegado o texto no grego e definido. A gente tem que estudar as palavras no seu contexto, na maneira que as pessoas estavam lendo e dentro de toda a ideia bíblica do Gênesis ao Apocalipse que abarcam a explicação de uma palavra. Então, a predestinação, que é lida assim às vezes de uma maneira muito seca e, na minha opinião, muito drástica. Eu peguei a palavra e porque está ali, eu entendo que é assim. Pastor, mas e os contextos? Na segunda aula, por exemplo, nós vamos falar dos contextos quando a palavra está escrita e especialmente do contexto da predestinação em Romanos, tá? E em Romanos 9. Hoje eu só estou falando da ideia de predestinação que aparece em Romanos 9. Nós lemos a predestinação a partir de um outro texto, de um texto que para nós é muito especial. Nós lemos a partir de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos ou predestinados, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Nós, quando lemos toda a ideia de predestinação, nós partirmos dessa afirmação. Mesmo quando lemos, por exemplo, Romanos 8, porque diz assim, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, ele antecipadamente conheceu, diz Romanos 8, e Pedro diz que foram eleitos segundo a presciência. Nós entendemos que esse conhecer, essa presciência de Deus, é o caminho que Deus leva para usar a palavra predestinação. É como se Deus dissesse assim, ó, eu conheci o seu coração antes. Em minha presciência, o meu conhecimento, eu sabia aqueles que teriam um coração e compreenderiam a mensagem estariam abertos a se entregar a mim. E segundo a minha presciência, eu escolho. Segundo a minha presciência, eu elejo. Tá entendendo? Eu
predestino aqueles que em seu conhecimento já sabia que iriam tomar uma decisão. São eleitos, predestinados, tá bom? Que para nós, segundo a ideia de Pedro, e mesmo esse conhecimento de Romanos 8, foram predestinados segundo aquilo que Deus conhecia de cada coração. E o Senhor, conhecendo todas as coisas, vivendo acima de nós, porque Deus não está mergulhado no tempo como nós, Deus vive acima do tempo, o ontem e o hoje para Deus estão alinhados da mesma maneira. Ele diz, eu conheço tudo e sei os corações, e minha predestinação, ela não é aleatória, ela não é uma predestinação segundo, porque nós não podemos separar Deus do seu, da sua infinidade, e Deus é infinito em poder, Deus é infinito no espaço, e Deus é infinito no conhecimento, que inclui um conhecimento do passado, presente e futuro. Deus, sabendo todas as coisas, sabia quem iria entregar a vida a ele, e assim o nome dessa pessoa está determinado a estar com Cristo desde sempre. Mas essa construção é impossível da gente entender. Nós nunca vamos entender algumas coisas na infinidade de Deus, como nós não conseguimos entender a Trindade Santa. Nós não entendemos a Trindade Santa. Nós não entendemos a humanidade de Jesus, sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus. Nós não vamos compreender, está distante da nossa capacidade intelectual. E talvez no céu a gente chegue perto de compreender, mas a grandeza de Deus é tão grande que mesmo no céu nós não compreenderemos perfeitamente isso, mesmo sendo nós atrelados ao Santo Espírito. Tá bom? Então, preste muita atenção nisso, fique muito atento a isso, tá bom? Algumas coisas nós não conseguiremos o absoluto da compreensão. E a predestinação é uma dessas coisas. Deus sabia que nós, em nossa história, iríamos responder à voz dele, e a isso nós chamamos predestinação. Por isso, nós cremos na presciência, nossa igreja ensina que a predestinação é segundo a presciência. Deus, em sua presciência, sabia aqueles que, no seu livre-arbítrio, tomariam uma decisão por Jesus. Esses são os predestinados. Quem Deus já sabia tomaria uma decisão. Outra razão que as pessoas acreditam na escolha de Deus, de algumas pessoas para o céu e alguns para o inferno, é porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A humanidade que caiu em Adão, essa humanidade vive sobre a terra morta em seus delitos e pecados. E um morto não pode ouvir um chamado. Vai lá no cemitério e grita: ô, fulano, né? José, tá me escutando? Como é que tá aí no céu? Como é que tá no inferno? Um morto não ouve um chamado. E, por conseguinte, né, amarrado uma coisa a outra, se o morto não ouve um chamado, o morto não toma uma decisão. Então é muito lógica essa explicação, tá certo? Se baseia numa teologia muito maior do que a que eu estou explicando aqui. Eu estou resumindo a ideia, tá certo? Mas a ideia básica é essa. Mortos não podem tomar decisões. Mortos não têm a capacidade de ouvir, e se eles não têm a capacidade de ouvir, eles não podem tomar a decisão ou ter o livre-arbítrio. Então, é o que, vamos dizer assim, Efésios diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tá certo, mas nós temos que olhar para essa explicação, tá bom? Sendo uma explicação tanto quanto filosófica, sendo uma explicação assim, sendo, como eu posso, fugiu aqui a palavra, é uma ilustração da cena, né? É uma ilustração. Essa explicação é uma ilustração dos textos
que dizem que estamos mortos. Essa compreensão da morte espiritual, ela é muito maior do que simplesmente a gente explicar assim. E lógico, está certo essa ilustração, um morto não responde à voz de um ser humano naturalmente. Naturalmente. Mas nós cremos, tá bom? Nós, que estou explicando Romanos capítulo 9 a partir da crença da nossa igreja, nós cremos no livre-arbítrio, tá bom? E há muitos teólogos que nos acompanham nisso, ou na verdade nós acompanhamos esses teólogos, e nós cremos que toda vez que uma ressurreição aconteceu na Bíblia, né? E houve ressurreições na Bíblia, Elias, apóstolo Pedro, Jesus foram um instrumento para que mortos voltassem à vida. Então, esses exemplos na palavra de figuras de ressurreição, eles acontecem como símbolo da obra de salvação que acontece nos crentes. A obra de salvação, que é uma obra de um morto ganhar vida e se tornar esse predestinado para nosso coração, predestinado segundo a presciência de Deus. Essa obra, ela é ilustrada todas as vezes que na Bíblia acontece a ressurreição de um ser humano que estava morto numa cama ou algumas vezes enterrado, tá certo? E ele ressuscita. Todas as vezes que alguém morto numa cama ou um morto enterrado, como foi o caso de Lázaro, todas as vezes que isso acontece, nós cremos que isso é símbolo de quê? Da ressurreição, que é a salvação de um ser humano, tá bom? Em Jesus Cristo de Nazaré. Os salvos em Jesus Cristo de Nazaré, os justificados, que são predestinados segundo a presciência, estavam sim mortos, mas vão ser ressuscitados como os seres humanos foram ressuscitados em alguns momentos na Bíblia. Onde Elias é usado para ressuscitar a pessoa, é Deus mostrando como a salvação de um morto acontece. E o maior exemplo disso, que nós vamos usar como símbolo para explicar isso, de como nós acreditamos que esse processo acontece, é Jesus ressuscitando Lázaro. Tiraram, pois, a pedra de onde... João 11. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Tendo mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Lázaro está enterrado, ele já está na cova. E Jesus levanta os olhos para cima e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus fala com o morto. Mortos escutam? Não. Jesus fala em sua divindade, é o que eu falei para vocês. Nós não temos como compreender isso. Essa figura nos mostra que Jesus fala em sua humanidade. Em sua humanidade, tá certo? Com uma ligação, lógico, perfeita com o Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo, ele dá uma ordem e o morto escuta. Lázaro sai para fora. Ou seja, Talita cumi, a menina escuta, tá bom? Os mortos escutam quando a voz vem movida pelo Espírito Santo. Os mortos escutam. Então, nós acreditamos nisso. Que a situação ela é real. A situação é real porque cremos realmente que existe uma morte espiritual que incapacita as pessoas de ouvir naturalmente. Mas numa ação que ela envolve tanto a palavra, uma ação que envolve o Espírito Santo, a pessoa da igreja, seres humanos que receberam o Espírito, essa pessoa morta vai conseguir ouvir como Lázaro ouviu. Pastor, é ilustrativo
O senhor acha que Lázaro ouviu? Se ele estava no céu, ele ouviu uma voz. Eu entendo que é ilustrativo, mas é uma ilustração para que a gente compreenda que a teologia que apresenta um livre-arbítrio de escolhas, aonde Deus apresenta a possibilidade de uma pessoa ouvir a voz estando morta, se apresenta nessas ilustrações. Nas ilustrações de que os mortos espiritualmente também vão ouvir. Quando for falado do que está escrito aqui, esta palavra é poder, esta palavra é especial, mortos escutam esta palavra. Mortos não escutam filosofia, mortos não escutam o pensamento humano ou de uma igreja. Mortos escutam essa palavra. Mortos escutam uma voz específica que sai da boca de seres humanos, como Jesus na frente do túmulo, mas movidos pelo Espírito. É por isso que nós acreditamos. Nós não somos nós que salvamos, mas existe um agir de Deus falando através de nós. E aí as ressurreições acontecem com Jesus, com os homens de Deus, para mostrar esse processo. As ressurreições que aconteceram, seja no Antigo ou no Novo Testamento, no tempo da igreja, ou Jesus andando sobre a terra, é para mostrar como a salvação acontece com gente morta. Gente morta escuta o Espírito, escuta a palavra. Jesus chama pelo nome para mostrar um chamado que acontece, nós cremos, segundo o livre-arbítrio das pessoas. É morto e o morto não tem livre-arbítrio. Verdade. Como Lázaro não tinha dentro daquele túmulo, daquele sepulcro. Mas, em sua soberania, Deus cria momentos em que sua palavra vai se conectar a alguém que está morto, enterrado, não tem suas funções funcionando, o ouvido não funciona, tá certo? O tímpano não funciona, o estribo aqui não funciona, né? Os ossinhos do ouvido não funcionam, ele não está nesse plano terrestre mais, mas a voz vai ser ouvida. Lázaro, vem para fora. Nós também não estamos no ambiente de poder ouvir, mas a palavra ministrada fará algo que nós não sabemos como foi com Lázaro e nós não sabemos como acontece quando uma pessoa é evangelizada. Mas quando uma pessoa é evangelizada, o Espírito vem e chama para fora do mundo dos mortos e entrar no mundo dos vivos. Por isso nós cremos no livre-arbítrio, porque as ressurreições na Bíblia são exemplos de como os mortos podem chegar a encontrar Jesus. Outra argumentação seria sobre predestinados, que se fosse um chamado, os homens não podem negar. Lázaro não poderia negar o convite de Jesus para ir para fora, e tem muita lógica isso. E a Bíblia não explica realmente como isso se dá, né? Mas nós temos Jesus pregando e convidando homens e homens rejeitando a Cristo. Nós temos Jesus falando com Judas, nós temos um Judas que não está entregue ao Cristo como deveria. Nós temos Jesus falando à multidão e dando pão para a multidão, dando peixe à multidão, e nós temos pessoas que não conseguem compreender a voz, tá? E eu vou ler para vocês 2 Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A Bíblia afirma que Cristo não quer que ninguém se perca. É assim que nós podemos deduzir que o convite de salvação é real para a humanidade, mas os homens podem negar. Que há um desejo e há um convite real. Esse convite não é imaginário. Há um convite real, mas nem todo ser humano vai atender a esse convite. Alguns não vão atender ao convite, tristemente, porque a obra missionária ainda não chegou no país deles, na aldeia deles. E vão morrer sem compreender. Por isso cremos, nossa igreja crê, que é essencial fazer a obra missionária. E outros não vão, porque embora estejam no túmulo, a voz chegue a eles
por alguma razão, não vão atender a voz. É isso que nós cremos como livre-arbítrio. Não há uma explicação maior sobre isso. Mas a Bíblia afirma que Cristo não quer que ninguém se perca. Cristo não quer que ninguém fique fora desse convite. Mas alguns ficam fora. Alguns se põem para fora. E assim, nós cremos que esse processo de ficar para fora, mesmo ouvindo a voz de Cristo no túmulo, o Espírito agindo, lendo, tendo uma Bíblia em casa, é a possibilidade de rejeitar, excluir a voz de Deus e do Espírito Santo no coração. Por isso nós lemos Romanos capítulo 9, a partir do livre-arbítrio e não da predestinação. Porque nós não cremos que a predestinação é uma explicação absoluta à condição da humanidade. Cremos na predestinação como sendo um ato da presciência do Senhor, um ato da predestinação sendo um ato de Deus no tempo, mas Ele sendo o Senhor das possibilidades do tempo. O que faríamos nós antes do tempo acontecer? O que faríamos nós antes do tempo se realizar? Cremos que a situação de mortos, o morto, ele tem sim condição de ouvir e de responder quando a voz é movida pela palavra e pelo Espírito e pela Santa Igreja que guarda o Espírito dentro dela, tá bom? E cremos assim que há um desejo do Senhor em que todo ser humano seja salvo, e essa afirmação nos leva a crer que, embora seja o desejo de Deus, ele permite que o desejo do homem em sua rebeldia ainda seja ouvido. E há sobre nós a responsabilidade de sermos atalaia. Nós vamos conversar melhor sobre isso ainda na próxima aula. Isso é só uma introdução a Romanos capítulo 9. Obrigado por estar conosco. Obrigado por fazer essa aula conosco. Deus abençoe. Amém e amém.